Graça e paz, geração de Deus. Eu vou falar aqui um pouco a respeito dessas páginas que a pastora entregou pra gente. Que eu percebi que o autor ele usa muito a história de Davi e os seus. E nesse tópico aqui ele falou um exemplo de Absalão, que é filho de Davi. Quem conhece a história de Davi, lá em 2 Samuel vai falar sobre Absalão, que aqui ele cita como uma pessoa desleal. No outro que a pastora entregou, ele falou sobre Joabe, que também era um servo de Davi e era desleal. Que Davi mandava ele fazer uma coisa de um jeito, ele ia lá e fazia justamente o contrário. Então, quem conhece a história de Davi sabe aqui, vou falar aqui um pouco. Que entre os filhos de Davi tinha Aminon, que era filho de Davi. Aminon se apaixonou perdidamente por a sua irmã, meia-irmã, Tamar. A Bíblia fala que Tamar era formosa, era muito bonita, assim como seu irmão de parte de pai e mãe, Absalão, que era formoso da cabeça aos pés. Absalão era muito bonito. E Aminon ficou perdido de amor por sua própria irmã. Tanto amor que ele estava, tanta paixão que ele estava sentindo que ele estava emagrecendo. Então veio um amigo dele, eu acho que, se eu não me engano, era primo, falou uma ideia para ele, uma ideia diabólica. Aí, do jeitinho que esse primo dele falou, ele fez. Disse, olha, tu chama todos os teus parentes e inclusive vai vir teu pai, teus irmãos e vai vir Tamar. Diz que tá doente e quando sair todo mundo, tu pede pro teu pai que quer que Tamar faça comida para você. E assim ele fez, convocou todo mundo, tava lá na cama se fazendo que tava doente. E quando foi saindo, ele pediu pro rei Davi, peça para Tamar fazer comida para mim, eu quero comer bolo feito das mãos delas. Aí lá saiu todo mundo, ficou só Tamar. O pai deixou, porque ele é tudo irmão, ele não imaginava que ia acontecer nada. Aí quando Tamar foi dar a comida para ele, ele pegou ela à força e disse o que ia fazer com ela. Ela, desesperada, pediu para ele não fazer aquilo, e ele, perdido de amor e cego, não deu nem ouvidos o que ela estava falando. Então, pegou ela e violentou. Na hora do desespero, ela disse até, não faça isso, não faça isso. Se tu pedir a minha mão pro meu pai, ele te dá. Aí, ele nem deu ouvidos a ela e violentou, estuprou a moça. Os filhos de Davi, as virgens daquele lugar, eles vestiam uma túnica específica de virgem. Quando ela saiu do quarto de Aminon, seu irmão, ela rasgou as vestes e saiu, foi para a casa do seu irmão, Absalão. Quando chegou lá, ela contou todo o ocorrido para Absalão. Aconteceu assim, e estava desesperado. Absalão se irou e fez com que Davi soube dessa história. Ele ficou triste, rasgou suas vestes, porém, no outro tópico que ele fala, ele devia ter cortado o mal pela raiz, porque pela lei de Moisés, incesto, que é relacionamento entre irmão e irmã, pai e filhos, devia ser cortado pela raiz, ou seja, ele devia ter matado. Mas como todos eram filhos de Davi, Davi só se entristeceu profundamente, porém não fez nada. E isso abalou Absalão profundamente. Aí o que o autor quer dizer é que muitas vezes algum caso que é mal resolvido dentro da igreja, pode ter um membro que fica alimentando aquilo, fazendo igual a Absalão. Que não foi bem resolvido, ele vai ficar alimentando aquilo. Então, Absalão deixou aquilo passar, aparentemente estava tudo tranquilo. Todo mundo tinha esquecido aquilo, menos ele, que o irmão fez com a irmã dele de parte de pai e mãe. Aí ele tramou o mal durante 2 anos. Quando estava com 2 anos, ele finalmente resolveu botar em prática o plano que ele estava planejando contra o seu irmão Aminon. Disse que ia toscanear as ovelhas e convidou para um banquete todos os filhos do rei, inclusive o rei. Só que o rei Davi disse que não ia poder ir, mas ia enviar os filhos e os irmãos. Aí Absalão deu ordem aos servos dele, quando Aminon tivesse alegre de vir, tivesse já embriagado, para eles matarem ele. E assim fez. Aí foram contar, aí quando
Aminon já estava embriagado, foram lá e traspassaram ele com a espada, mataram, a pedido de Absalão. Aí foram lá, contaram pro rei que tinha matado todos os filhos do rei, já aumentando a história. Aí o rei caiu no chão, rasgou as vestes de tristeza. Aí depois foi outra pessoa e disse que não, que foi só Absalão, foi só Aminon que tinha morrido, que Absalão matou. E a partir daí, o autor considera a Absalão como uma pessoa desleal, porque a partir daí Absalão passou a perseguir Davi, recrutando pessoas na frente da porta do palácio, fingindo que estava se preocupando com a pessoa, para tirar as pessoas que serviam a Davi para ficar do lado dele. E assim ele recrutou muita gente, oficial, muita gente para ficar do lado dele. Então, o autor falou aqui que muitas vezes o líder tem que observar alguém dentro da igreja com comportamento diferente ou disperso e procurar tratar aquilo. Caso contrário, a pessoa pode alimentar um ódio pelos membros da igreja ou contra o próprio pastor. Mas existem dois tipos de pessoas que se afastam da igreja. Aqui é a ovelha perdida, que é aquela que pode ser um novo convertido, que não conhece muito bem a palavra. Então ela se dispersa, vai embora. Cabe o pastor ir atrás, cuidar, curar aquela ovelha e trazer de volta. Mas tem o outro tipo, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele já é uma pessoa que já conhece a palavra, não é inocente mais, ele já entende muito bem e sai porque quer viver os prazeres do mundo. Então, esse tipo de pessoa, como filho pródigo, o pastor não cabe o pastor ir atrás dele. Se ele saiu porque quis, então ele vai voltar por livre e espontânea vontade, se ele quiser ir para o céu. Se não quiser, fica lá no mundo mesmo, né? Aí, ele fala aqui que Absalão vivia na porta se fazendo que estava se preocupando com a pessoa, falando mal de Davi, dizendo que Davi já estava velho, talvez ele nem se preocupava mais com aquilo que a pessoa falava, falando mal de Davi. É assim que um servo desleal faz dentro da igreja, que quando ele quer sair, ele fica recrutando mais pessoas para falar mal do pastor, dizendo que o pastor não está nem aí para eles, porque quando a pessoa é desleal, ele não quer ser sozinho, ele quer trazer mais servos, tragar mais gente da igreja, porque aquela pessoa que está ali dentro da igreja, que é desleal, ele é usado pelo inimigo, que é isso que o inimigo faz, ele quer levar um número maior de pessoas para o inferno, e é isso que ele faz, ele usa os de lá de dentro mesmo. Então, o que ele quer dizer aqui, que cabe o pastor reconhecer e tirar. Tem dizendo aqui, ele falou assim, livre-se dele, porque tem que tirar aquela pessoa dali de dentro, porque é melhor só ele sair do que ele levar mais almas junto com ele. Muitos deles pegam, abrem novas igrejas e vai levando os membros da antiga igreja que ele estava, querendo dizer que aquela que é boa e tal. E é por isso que na Bíblia fala que no final dos tempos muitos apostatarão da fé e vai ter muitas religiões. E é esse tipo de coisa que está acontecendo. Aí, voltando à história de Absalão. Absalão era desleal. Ele quis usurpar. Ele usurpou o trono do próprio pai, porque ele já estava velho, e passou a perseguir o trono que era prometido a Salomão. E passou a perseguir o próprio pai para matar. Tanto que ele procurava matar Davi. E os oficiais de Davi foram atrás dele, inclusive o Joabe. Mas Davi amava tanto seus filhos que ele disse, quando encontrar Absalão, não faça mal nenhum a ele, não toque nele. Aí Absalão, fugindo dos oficiais de Davi, enganchou a cabeça num galho de árvore e ficou enganchado. E tanto que Davi pediu para Joabe não fazer nada ao filho dele. Joabe foi lá e ordenou para transpassar ele com lança. Jogaram 3 lanças em Absalão e mataram. Quando Davi soube, ele caiu profundamente em tristeza. Aí o que é que revela aí? Que o final dos desleais não é bom. Não é bom.
E é por isso que a gente tem que observar dentro das igrejas pessoas que são desleais, falando mal um dos outros, fazendo fofoca. Tudo isso aí tem que ser notado. Foi isso aí que meu ponto de vista a respeito desse tópico que a pastora entregou agora. Fique com Deus. Amém.